Vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo da oração do Pai Nosso. Nós estamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e nós vamos entrar no versículo 12, e diz assim a palavra do Senhor: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós entramos num ponto da oração do Pai Nosso, quem sabe a parte mais crucial da nossa oração. Quando nós entramos na parte da confissão, nós estamos entrando aqui na oração, seria como um ajuste de contas. Nós estamos acertando as nossas contas com o Senhor. E aí nós vamos pedir a Deus: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então aqui nós temos um ponto da oração do Pai Nosso que é bastante interessante. Quando nós vamos puxar a oração do Pai Nosso daquilo que foi ensinado, e Lucas, ele escreveu também a oração, em Lucas 11, no versículo 4, ele diz: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Então nós vemos uma colocação de Lucas, ele se expressa de de uma maneira um pouco diferente de Mateus. Ele diz: perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. Então é bastante interessante essa parte da oração, e é um ponto que eu tenho como terrível. Quem sabe o ponto, esse seria aqui o nosso tendão de Aquiles da nossa vida. Porque nós temos: pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E aí seria como nós estivéssemos com uma faca de dois gumes. Nós estamos dizendo para Deus: perdoa-nos, perdoa as nossas dívidas. E nós vamos dizer a Deus: assim como nós perdoamos aqueles aos nossos devedores. Então, a maneira como nós estamos nos colocando diante de Deus aqui é uma situação, nós nos colocamos num ponto diante de Deus, numa situação delicada. É a situação da oração, quem sabe, mais delicada que existe. Porque a minha relação vertical com Deus, ela vai agora depender da minha relação horizontal com os outros, com as demais pessoas. Então, eu estou fazendo um acerto na vertical com Deus, pedindo que haja esse acerto, esse ajuste. Mas esse ajuste, ele está diretamente relacionado com as minhas relações horizontais com as demais pessoas. E aqui nós temos a nossa dificuldade. Se tu pegar o livro do profeta Isaías, no capítulo 59, Isaías ele faz a seguinte colocação no versículo 2 do 59. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então nós vamos entender que os nossos pecados, eles fazem
uma barreira. Eles fazem uma barreira da nossa oração para que, primeiro, eles encobrem o rosto do nosso Deus para que Ele não nos ouça. E fazem a separação entre nós e o nosso Deus. Essa é a situação nossa em relação ao nosso pecado. Por isso Jesus vem, Ele vem já, desde a eternidade já, determinado, acordado entre Pai, Filho e Espírito Santo, acertado que Jesus vinha para pagar a dívida do nosso pecado. E aí Jesus, Ele vem, Ele vai à cruz e Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai na cruz e através, ali na cruz, Ele derrama o seu sangue. E o sangue era o pagamento da nossa dívida, do nosso pecado. E aí a separação, ela foi desfeita. Nós conversamos num áudio, eu conversei num áudio anterior, se tu lembrar, ou se tu escutou, que o véu do templo que fazia a separação do Santo dos Santos, ele tinha 15 centímetros de espessura e ele foi rasgado de alto a baixo. Deus rasgou quando Jesus vai na cruz e aí não existia mais separação. Então o meu pecado faz separação entre eu e Deus. O meu pecado faz com que o rosto de Deus esteja encoberto de mim para que Deus não me ouça. E aqui eu entro na situação que eu estou confessando o meu pecado, pedindo que Deus me perdoe a minha dívida, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quem sabe se nós tirasse essa parte aqui, a segunda parte do versículo, ficava legal, ficava bom para todo mundo. Se nós pudéssemos chegar só a Deus e dizer, perdoa as nossas dívidas, nós pecamos, erramos contigo, nos perdoa, ficava legal. Só que Jesus, ele acrescenta essa outra parte e aí ele nos quebra. Aí Jesus dá no meio da nossa vida. E aí que as coisas se tornam muito difíceis para nós. Nós vamos pegar em 1 João, na primeira epístola de João, no capítulo 1, no versículo 9, e João escreve que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então aqui está, essa parte aqui está legal, esse aqui não tem problema. Se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se fechasse desse jeito, ficaria muito bom a situação. Ficaria legal. Por quê? Nós confessamos nossos pecados. E aí João diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aí tá legal. Essa parte aqui não tem problema. Mas na oração do Pai Nosso não está aí. Na oração do Pai Nosso, você coloca uma barreira e um impedimento a essa passagem de João 1,9. Por quê? Em João 9 diz que se nós confessarmos, Ele nos perdoa. Mas agora aqui, no 12 de Mateus 6, diz que nós temos a situação de perdoar os nossos devedores. E se tu pegar o 14 e o 15, terminou a oração no 13. No 13 nós fechamos a oração com amém,
assim seja, tá bom, é desse jeito. Mas aí Jesus, ele puxa, ele abre um parênteses para comentar a oração. E aí, essa situação é o nosso ponto, é o nosso ponto nefrálgico. Nós temos que sentir a dor nesse momento aqui. E aí está a nossa dificuldade e o nosso problema. Eu tenho vontade de entrar nessa área, eu tenho muita vontade, faz muito tempo que eu gostaria de falar, nós conversar um pouco sobre perdão. Perdão é difícil. Existem pessoas que têm facilidade para perdoar e existem pessoas que têm muita dificuldade para perdoar. Existem pessoas que, sabe, por ter sido muito machucadas, muito feridas, elas se tornaram ariscas e têm grande dificuldade para perdoar. Eu escutei de um irmão conversando comigo e ele disse assim, eu fumava um dia, eu disse, não vou mais fumar. E aí parei de fumar. Assim de simples, parei, disse, eu vou parar, não vou fumar mais e parei de fumar. E aí a gente fica pensando, pelo testemunho que ele me deu, de como é fácil parar de fumar. Eu nunca fumei, mas eu digo, é fácil. Mas não é fácil, quem sabe cada pessoa tem uma situação particular. Outra pessoa pode dizer, não, eu bebia, parei de beber, tomei uma decisão, parei. Então é fácil parar de beber, é só querer. Mas tem outras pessoas que não conseguem, que têm uma dificuldade maior. Então, eu quero colocar essas duas situações do fumo e do cigarro, do cigarro, da bebida e do alcoolismo, para que a gente possa entender que algumas pessoas têm facilidade para perdoar e seguir caminhando, e outras pessoas não têm essa mesma facilidade. E aí nós vamos ler o 14 e o 15, e aí disse Jesus assim, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E aí Jesus, ele não contente, porque aqui já matou todas. Se tu perdoar aos homens as suas ofensas, também teu Pai Celestial vai te perdoar. Mas Jesus, ele continua. No versículo 15, ele arremata, porque ele quer deixar as coisas clarinhas, bem clarinhas, como a água, assim, ele quer deixar bem nítido. Aí Jesus, ele faz o arremate final e diz, olha, se porém, tem um porém. Existe esse porém. Se tu não perdoar os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, e aqui nós entramos nessa situação e ficamos num ponto bastante difícil da oração do Pai Nosso. Nós temos esse problema. Então, Jesus, ele ensina a oração modelo, e ele no versículo 13 nós temos já o amém, terminou a oração. E eu estou batendo, estou sendo chato, estou sendo complicado nessa história, porque aqui é um ponto, eu acho que é o ponto culminante da oração, porque é o único fato que Jesus, ele termina a oração e ele abre um parênteses e ele dá um arremate final em 2 versículos. Aí ele diz, se tu perdoar aos homens as suas ofensas, o Pai também vai te perdoar. Se porém, aí nós entramos porém, todavia, contudo, entretanto, tem uma situação. Se tu não perdoar, também o Pai não te perdoa. E o cristianismo, ele está baseado, ele está seguro numa pedra fundamental que é Jesus Cristo, nosso Senhor, na base do perdão.
na base total que Ele pagou a conta e hoje nós temos acesso e esse perdão foi dado a todos nós e nós podemos ter paz com Deus através de Jesus, da cruz do Calvário. Nós vamos à cruz e o sangue que verte na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoa. Então o cristianismo todo está baseado em perdão. E quando eu deixo de perdoar, eu estou atingindo o pilar fundamental do cristianismo, que é Jesus nos perdoando a todos nós. E aí nós entramos numa situação bastante difícil. E eu estou enrolando para nós entrar na mesma situação de sempre. É perdão, perdão, perdão. Então essa é a nossa situação. Se nós não perdoamos, Deus também não nos perdoa. E eu não estou mais perdoando as pessoas porque eu sou bom, porque eu sou o melhor, porque eu sou o tal. Mas eu perdoo porque eu preciso ser perdoado por Deus. Então, essa é a minha situação referente ao perdão. Se eu não perdoo, eu também não sou perdoado. Nós temos uma situação que acontece na Palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 8, e aqui nós vamos tirar uma interpretação e um erro, um equívoco que acontece, que foi tirado da palavra, mas não é o certo que se comenta. Em João 8, no versículo 7, Jesus, nós estamos no 8, naquela situação da mulher que foi pega no próprio ato de adultério. Aí essa mulher é trazida a Jesus e a lei dizia que devia ser apedrejada. E aí trazem a Jesus, a mulher, tem toda aquela multidão. Olha, a lei diz que tem que apedrejar. E tu? O que tu dizes? E aí nós vamos ver o que Jesus falou e nós vamos consertar uma coisa que a gente escuta as pessoas falar que não é o correto que está na Bíblia. No 7 diz, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aqueles que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Então aqui Jesus diz, aquele que entre vós está sem pecado, seja aquele que atire a primeira pedra na mulher. Então nós temos o costume, virou um adágio popular, um provérbio, aquele que nunca errou, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. A gente escuta todo mundo, isso aí se tornou algo comum nos nossos dias, dizer, não, aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou, que nunca pecou, nunca errou, atire a primeira pedra. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus não evocou os pecados do passado. Jesus não precisou dizer assim, aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou. Jesus falou outra coisa. Ele disse assim, aquele que está sem pecado. Quer dizer, Jesus está falando daquele momento, daquela situação, não é? Jesus não usou assim, aquele que nunca pecou, que nunca errou, quem nunca falhou. Não, Jesus diz assim, aquele que está sem pecado. Aquele que nesse momento agora já confessou, já acertou as suas contas, já pagou a sua dívida, que não tem pecado, está sem pecado. Nesse momento, tu não tem erro nenhum, tu está limpo, tu está inocente. Tu pode atirar a primeira pedra sobre essa mulher. E aí, cada um deles, dos mais velhos aos mais novos, foram se retirando. Então, nós temos essa situação. E aí a gente está fazendo um conceito daquilo que as pessoas dizem, não, aquele que nunca pecou. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou, aquele que está sem pecado nesse momento. Quem sabe agora tu pare e tu pense, nós pecamos diariamente. Nós pecamos sempre. Aí nós vamos ter aquela coisa. Um cantor, o que o cantor faz?
Um cantor canta. Um cozinheiro, ele faz comida. Um obreiro, ele faz a obra. E assim por diante. Cada um na sua profissão faz o seu trabalho. Então, ele canta, o outro dança, o outro ensina, o professor ensina, o aluno aprende e o pecador peca. Então, nós somos pecadores. E o que o pecador faz é pecar. Então, Jesus não precisou chegar e colocar quem nunca pecou. O pecador, ele faz por natureza, pecador, ele peca. É a profissão dele, nós somos pecadores por natureza. Nascemos pecadores. Quando nós pegamos o livro de Provérbios, Salomão, ele escreve em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 9, ele diz assim: quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem é que pode dizer, olha, eu estou purificado, estou limpo, estou com a minha vida correta e ajustada diante de Deus? Se nós vivemos pecando, nós pecamos dia e noite, nós pecamos sempre, nós somos pecadores, mesmo aqueles que já receberam Jesus, eles continuam sendo pecadores, são pecadores salvos, mas são pecadores. E aí que está a situação nossa, de que muitas vezes nós nos julgamos quando alguém faz alguma coisa contra nós, nós julgamos que podemos guardar um ressentimento ou uma mágoa. Em Lucas, no capítulo 17, no versículo 4, diz assim: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia, vier ter contigo dizendo, arrependo-me, aí Jesus diz, perdoa-lhe. Então, se o teu irmão pecar contra ti, e ele vem a ti e diz, me arrependo, Jesus diz, olha, tu perdoa. E nós temos uma passagem bastante interessante em Mateus 18, 21, quando Pedro ele se aproxima de Jesus e diz, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Então, olha a pergunta que Pedro faz a Jesus. Pedro chega a Jesus assim, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que pecar contra mim? E aí Pedro diz assim, 7 vezes? Os rabinos, no judaísmo, eles ensinavam, pela tradição, que tu poderia perdoar uma pessoa até 3 vezes. Se tu perdoasse 3 vezes a pessoa, na 4ª, tu já não tinha mais obrigação de perdoar. Assim ensinava o judaísmo, os rabinos ensinavam dessa forma. Então aqui, quando Pedro vem fazer, nós vamos dar uma queimadinha no Pedro, pobrezinho do Pedro, e Pedro, quem sabe, eu vou levantar essa situação, não estou dizendo que Pedro fez isso, mas eu vou fazer uma colocação aqui que eu penso. Pedro, ele, conhecendo o ensinamento de Jesus já, ele acrescenta. Se os rabinos ensinavam que era 3 vezes, Pedro, ele dobra o que os rabinos ensinavam e coloca mais uma vez, e ele diz 7. E aí, quem sabe, ele diz assim, olha, os rabinos ensinam 3. Eu boto mais 3, 6, e mais um para quebrar o galho, 7. Eu vou dizer para Jesus 7. E eu perigo até receber um tapinha nas costas e Jesus vai me dizer assim, ó, Pedro, tu está aprendendo, é isso aí. Porque ele está sendo muito maior, porque Jesus diz assim, ó, se a vossa justiça não exceder muito dos escribas e dos fariseus, vocês não vão entrar no reino do céu. Aí Pedro, ele acrescenta mais. Ele acrescenta sobre o que os rabinos ensinavam e coloca 7 vezes. Mas ele diz até 7.
E aí Jesus, no 22, Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E aí nós chegamos a 490 vezes. Aí tem outro detalhe que nós vamos entender aqui. O que Jesus está falando aqui é um hebraísmo. Esse 70 vezes 7. Por quê? Não é que a gente vai ficar anotando, olha, já deu 489 vezes. Eu vou perdoar mais uma vez. Chegou 490, deu. Foi o que Jesus ensinou. Não é o que está sendo ensinado aqui. Isso aqui é um hebraísmo, como nós, muitas vezes, nós temos o costume de dizer: olha, eu já te falei mais de 1000 vezes. Eu já te falei 1 milhão de vezes a mesma coisa. Então, isso aí está falando, quando nós usamos isso aí, é uma maneira de nós pensarmos que foi já quase que nós falamos sempre. Então, são coisas que nós usamos aqui. Quem sabe outras culturas vão ler o que nós dizemos, nós falamos, e não vão entender. Poxa, ele falou mais de 1000 vezes, será que eles anotam as vezes que ele fala? Ele já falou 1 milhão de vezes, como que ele fez isso? Como que ele sabe? Mas isso é uma maneira que nós nos expressamos para dizer que já foi muitas vezes. E aqui, esse hebraísmo quer dizer, não é que é 490 vezes, quer dizer que é sempre. É sempre. É para mim perdoar o meu irmão todas as vezes que ele vier. E aí Jesus, se ele pecar contra ti e vier e dizer, me arrependo, tu perdoa. Perdoa. E aí nós não conseguimos bater ainda o ponto de oração. Por quê? Porque a oração diz perdoa assim como nós perdoamos. E se tu não perdoa, Deus também não te perdoa. E aí tu está quebrado. Muitas vezes o que acontece a maioria das vezes? Nós não entendemos e não conseguimos ver o nosso pecado. Nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos ver o tamanho da nossa culpa. E aí se torna difícil de nós perdoar os outros. Aí, muitas vezes nós pensamos que nós somos bons, que nós temos alguns errinhos, algumas falhas. Nós não conseguimos dimensionar o tamanho da dívida que nós temos com Deus. E o que Deus nos perdoou e nos perdoa a cada dia. Porque nós pecamos diariamente, o pecador peca. Então, nós não conseguimos ver. E esse é o nosso problema. E agora, nós entramos num problema, porque se eu não perdoar, Jesus disse, se tu não perdoar, tem um porém. Se tu perdoar as dívidas dos outros, as ofensas dos homens, o Pai também te perdoa. Agora tem esse caso, se tu não perdoar, tu também não vai ser perdoado. Então, quando eu vou fazer esse ajuste de contas, eu estou ajustando as contas com Deus, mas eu estou já apresentando de Deus que eu também estou acertando com os outros. Que eu estou perdoando os outros. E nós vamos ter que entrar nos áudios só sobre perdão, porque eu não estou conseguindo finalizar esse áudio e não vou conseguir finalizar a contento, de maneira nenhuma. Porque aqui nós vamos entrar em perdão, quem sabe nós vamos ter que falar bastante coisa sobre perdão e entender melhor essa nossa dificuldade. Mas o que é básico aqui na oração é, se tu não perdoa, Deus também não te perdoa. E aí, se Deus não te perdoa, continua a separação tua com Deus. E aí Deus não vai te ouvir. E aí tu vai ter um grande problema na tua vida. Então tu não perdoa porque tu é bom, porque tu é melhor, ou porque o fulano merece. Jesus não disse isso. Olha, analisa bem. Perdoa se os homens tu achar que ele merecer, se tu viu que ele se arrependeu e que ele merece o perdão, tu perdoa. Não, Jesus não disse nada disso. Jesus não está falando sobre o mérito, se ele merece ou não merece, se ele é digno, se não é digno. Jesus disse que eu tenho que perdoar. Se ele diz, arrependa, me perdoa. Agora, se eu não perdoo,
eu tenho um grande problema. Eu estou olhando muitas vezes o mérito, não vou perdoar porque ele me fez por gosto, porque ele fez porque quis, porque ele me ofendeu sem razão, porque eu não merecia. Não estamos entrando no mérito da questão. Jesus não entrou no mérito, simplesmente Jesus foi claro, verdadeiro, simples, honesto, correto. Só se tu não perdoar, tem um caso, nós temos aqui um porém nessa situação. Se tu não perdoar, o Pai também não vai te perdoar. Então esse é o nosso caso. Nós vamos, se Deus der graça, se tiver condição, nós vamos fazer alguns áudios sobre essa situação do perdão, porque aí em Mateus 18 nós temos uma história do credor incompassível, que é uma história maravilhosa, que bate esse assunto do perdão. Mas agora, para nós poder finalizar esse áudio, nós vamos só ter que colocar que tu não pense se o outro merece ou não merece. Que tu não pense se ele fez porque quis ou não quis, se foi sem razão, se tu foi injustiçado, se não foi. Tu tem que pedir para Deus que Deus te ajude e que te capacite a perdoar os outros como Deus te perdoa. E procurar se colocar diante de Deus e ver se tem alguma coisa no teu coração guardada contra alguém, e aí tu dizer, olha Senhor, eu perdoo. E não é, muitas vezes a gente está esperando, não, mas eu não estou sentindo. Isso não é sentir ou não sentir. Muitas vezes nós queremos levar nossa vida baseada em sentimento. O sentimento, ele é vulnerável. Hoje eu me sinto bem, amanhã eu me sinto mal. Então o sentimento muda. Hoje eu estou me sentindo alegre, amanhã eu me sinto triste. O sentimento ele é volúvel. E eu não posso basear minha vida cristã em sentimento. Hoje eu me sinto salvo, amanhã eu me sinto que eu não estou salvo. Não, eu estou baseando a minha vida na palavra de Deus. E Deus diz, perdoa, Senhor, eu perdoo. Ah, mas eu não senti que perdoou, mas não importa, eu perdoo. E cada vez que eu me lembrar da situação, eu digo, eu perdoo. Eu estou tomando uma atitude de perdão. Eu já escutei alguns dizerem que esse 70 vezes 7, que a Bíblia fala, é que cada vez que eu me lembrar, eu digo, eu perdoo. Eu tomo a decisão de perdoar. Eu elejo na minha vida que eu vou perdoar. Ah, mas eu não consigo. Não, mas não é consigo, não consigo. Eu tomo a decisão e eu digo, eu perdoo. Eu perdoo. Ah, mas eu não estou sentindo. Mesmo sentindo, não sentindo, achando que perdoa, não perdoa. Não, porque eu não esqueci. Mas cada vez que me vem o assunto, eu declaro, em nome de Jesus, Senhor, eu perdoo essa pessoa. Não me pediu perdão, me pediu, não me pediu, merece, não merece, quem vai fazer o julgamento é Deus. E eu não posso tomar o lugar do juiz. Nós vamos ver uma passagem, para nós finalizar, no livro de Tiago, na epístola que Tiago escreveu. E aí Tiago, ele fala algo bastante interessante sobre essa situação. E aí nós vamos ler assim, ó. Vamos pegar duas situações aqui. Primeiro, Tiago 4:11 diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E no versículo 9 do capítulo 5, ele diz assim, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Então aqui, quando eu estou julgando, eu já não sou mais o observador, eu já sou o juiz. Então, eu não entro no mérito se ele merece, não merece, se ele pediu, se não pediu, se arrependeu, se não se arrependeu, se fez porque quis, se não fez porque quis, se eu merecia, se eu não merecia. Isso quem vai julgar é o juiz, e o juiz é Jesus. Ele é o juiz. Todo o juízo foi entregue a Jesus Cristo. Eu vou fazer a minha parte, que é perdoar. Quem vai julgar é Deus. Quem vai julgar a minha causa vai ser o Senhor. Eu fui ofendido, eu fui atacado, eu perdoo, mas eu sei que tem um Deus que é vingador. E diz a Bíblia, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Então eu vou fazer a minha parte. E é isso que importa. Então nós chegamos aqui na confissão, no ajuste de contas, nós estamos pedindo a Deus que Ele nos perdoe da mesma forma que nós perdoamos aos nossos devedores. E aí, se eu não perdoo, eu estou pedindo para Deus fazer a mesma coisa comigo. Então eu coloquei no início do áudio, é uma faca de dois gumes? É uma faca de dois gumes. Porque eu estou dizendo, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E como nós estamos perdoando os outros? Como tu está perdoando? De que maneira? É assim que tu está pedindo que Deus te perdoe. E aí entra Jesus. Tem o porém. Se tu não perdoar os homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E aí nós estamos em maus lençóis. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.